Líderes europeus pedem garantias a Trump para negociar com Putin. E você vai ver também. Hamas aceita acordo de cessar-fogo e liberação de reféns israelenses. Influenciador Ítalo Santos é transferido para presídio em São Paulo. Vídeo mostra a aluna caindo durante salto de paraquedas em Goiás. E ainda, Ancelotti deixa Vini Júnior fora e coloca Neymar na pré-lista de convocados da seleção brasileira. Tudo isso você confere a partir de agora no Jornal das 18h30. Olá, seja muito bem-vindo. Nós estamos ao vivo. São 18 horas e 37 minutos pelo horário de Brasília. Eu sou o Kleber Werneck e a partir de agora você confere comigo as principais notícias desta segunda-feira. Uma ótima semana para você. E olha só, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, recebeu hoje na Casa Branca o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, e mais 7 líderes europeus para negociar o fim da guerra na Ucrânia. Os representantes dos países pediram garantias a Trump para negociar com o presidente da Rússia, Vladimir Putin. O primeiro encontro de Trump foi com o presidente Volodymyr Zelensky no Salão Oval. Trump afirmou que não tem dúvidas que vai chegar a um acordo para o fim da guerra, que o plano é acabar com o conflito o mais rápido possível. Depois do encontro com Zelensky, ocorreu uma grande reunião com 7 líderes da Europa. Além do ucraniano, participaram representantes da França, Reino Unido, Alemanha, União Europeia, OTAN, Itália e Finlândia. Todos deram seu parecer sobre um possível fim do confronto. No fim da reunião, o presidente dos Estados Unidos afirmou que vai ligar para o chefe de Estado russo, Vladimir Putin, e tentará marcar uma reunião trilateral com representantes dos Estados Unidos, da Ucrânia e da Rússia. Apesar de estar confiante com o possível acordo, Trump também admitiu que pode ser que não tenha sucesso imediato no cessar-fogo, mas acredita que o presidente russo também sonha com o fim do conflito. E o Hamas aceitou a proposta de cessar fogo na guerra contra Israel, apresentada pelo Egito e também pelo Catar. Caso seja confirmado pelos israelenses, o acordo dará liberdade a metade dos reféns israelenses. O grupo armado palestino, Hamas, aceitou nesta segunda-feira uma proposta de cessar fogo na guerra com Israel, que foi apresentada pelo Egito e Catar. No plano dos mediadores, o acordo é para que a metade dos reféns israelenses que estão sob o poder do Hamas sejam soltos. Em contrapartida, prisioneiros palestinos também receberão a liberdade. A proposta inclui ainda uma paralisação das operações militares na faixa de Gaza por 60 dias. Dos 251 reféns capturados pelo Hamas durante o ataque que desencadeou a guerra em outubro de 2023, 49 ainda estão em Gaza, incluindo 27 corpos, segundo o exército israelense. O plano é que a troca de reféns aconteça em 2 etapas. 10 reféns israelenses serão libertados com vida junto com um determinado número de corpos. Os demais cativos serão libertados em uma segunda fase, seguida por negociações para um acordo mais amplo. O ataque do Hamas, que desencadeou a guerra em outubro de 2023, deixou 1.219 mortos, a maioria civis, segundo o levantamento baseado em números oficiais. A ofensiva de Israel em resposta ao ataque deixou quase 62 mil mortos palestinos, a maioria civis, segundo os números do Ministério da Saúde de Gaza, que a ONU considera confiáveis. Agora, todos aguardam a resposta de Israel, que ainda não se pronunciou sobre a proposta. E o ministro do STF, Alexandre de Moraes, afirmou que as sanções impostas pelos Estados Unidos não são agradáveis, mas não devem impactar nos julgamentos. Em entrevista a um jornal norte-americano, ele garantiu que a corte não cederá a pressões. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, afirmou que as recentes pressões vindas dos Estados Unidos não vão impactar os julgamentos sob sua relatoria. Em entrevista publicada pelo jornal The Washington Post, dos Estados Unidos, ele reconheceu certo incômodo com as sanções aplicadas pelo país contra ele, mas sustentou que as investigações e processos vão continuar.
A reportagem traça um perfil do ministro, contando a história profissional antes da chegada ao STF, e destaca que ele se tornou alvo de Donald Trump nas últimas semanas, com consequências que vão do tarifaço à Lei Magnitsky, por conta da alegada caça às bruxas a Jair Bolsonaro, como descreve o presidente dos Estados Unidos. Mesmo reconhecendo que não acha agradável lidar com as sanções, que incluem restrições de viagens, financeiras e uma crescente lista de inimigos, o ministro descarta retroceder, garantindo que não há a menor possibilidade de recuar 1 milímetro sequer. Moraes falou que a justiça vai fazer o que é certo. Receber a acusação, analisar as provas, e quem deve ser condenado será condenado, e quem deve ser absolvido será absolvido. E o influenciador Ítalo Santos foi transferido hoje à tarde da cadeia de Carapicuíba para o presídio de Pinheiros, em São Paulo. O repórter Fernando Jesus esteve lá e traz as informações. O influenciador Ítalo Santos e o seu companheiro Israel Natan Vicente, conhecido como Euro, estavam presos aqui, no 1º Distrito Policial de Carapicuíba. Nesta segunda-feira, eles foram transferidos para um presídio em Pinheiros, também em São Paulo. A expectativa é que depois eles sejam transferidos para Paraíba, onde são investigados por exploração sexual de menores de idade, mas ainda não há uma data certa para que isso aconteça. Os 2 homens foram presos preventivamente na última sexta-feira em uma casa também aqui em Carapicuíba. O delegado que fez a prisão afirmou que eles estavam em rota de fuga do país e, portanto, a manutenção da prisão era necessária para evitar prejuízo nas investigações. Eles passaram por uma audiência de custódia, onde a defesa dos 2 entrou com um pedido de habeas corpus, porém foi negado. Durante uma entrevista em coletiva no Departamento Estadual de Investigações Criminais, o advogado dos 2 influencers afirmou que a decisão é genérica e completou dizendo que estão diante de uma decisão ilegal. A defesa diz que eles não estavam fugindo e que estariam em São Paulo a passeio. Os advogados também negam as acusações de exploração sexual e tráfico de pessoas e afirmam que a prisão é um exagero. A investigação contra o influenciador Ítalo Santos também revelou que os pais dos menores recebiam uma espécie de mesada para permitir que os filhos morassem com ele e aparecessem nos vídeos postados nas redes sociais. E de acordo com as denúncias, esse pagamento mensal varia entre R$2 a R$3.000. E o Rio de Janeiro registrou um aumento de casos de Covid-19. A Secretaria de Saúde do Estado alertou as pessoas para tomarem a vacina. Vamos ver com o Anderson Nascimento. O estado do Rio de Janeiro apresentou um aumento no número de casos da Covid-19 confirmados entre julho e agosto deste ano. Por isso, a Secretaria Estadual de Saúde vai voltar a divulgar semanalmente o panorama da doença. A visão geral observa a taxa de positividade nos testes rápidos, o número de solicitação de leitos e a quantidade de atendimentos na rede. Entre aqueles que fizeram teste para a Covid-19, a taxa de positividade no estado passou de 7,9% em julho para 14,7% em agosto. Na cidade do Rio também teve aumento de 8% para 16% no mesmo período. A maior preocupação das autoridades de saúde é que no período do inverno e de temperaturas mais baixas aumentam os casos de doenças respiratórias. O secretário municipal do Rio, Daniel Sorães, afirmou que os sintomas da Covid se assemelham muito aos problemas respiratórios comuns. Ele chega a fazer o alerta para quem estiver com sintomas respiratórios, aconselhando a fazer o teste para saber se é Covid-19 ou influenza e assim se tratar e evitar contaminar as pessoas mais próximas. Caso surjam sintomas gripais, a recomendação também é evitar locais fechados e usar máscaras, além de lavar as mãos sempre. E para quem não tomou a vacina da gripe, esse é o momento. Para a Covid-19, a recomendação é que as pessoas com mais de 60 anos e imunossupressão vacinem-se para a subvariante JN. E veja a seguir, vídeo mostra a aluna caindo durante salto de paraquedas em Goiás. E ainda, Vini Júnior fica fora e Neymar está na pré-lista de convocados da seleção brasileira. Nós voltamos já. Mais uma vez, seja muito bem-vindo. Nós estamos de volta e ao vivo. Agora são 18 horas e 47 minutos, quase 48,
pelo horário de Brasília. E agora uma imagem impressionante, um vídeo mostra uma aluna, uma mulher, caindo ao tentar saltar de paraquedas. O caso aconteceu em Goiás e ela ficou gravemente ferida. Durante um salto de paraquedas em Anápolis, Goiás, uma mulher ficou gravemente ferida após cair. O vídeo foi registrado por moradores da região e mostra o avião onde estava a aluna sobrevoando em círculos, enquanto o paraquedas dela é visto caindo girando. Uma equipe de socorristas e os militares do Corpo de Bombeiros chegaram para prestar socorro à mulher. Ela foi levada ao Hospital Estadual de Anápolis. Segundo o hospital, ela foi entubada assim que chegou e encontra-se em ventilação mecânica, em estado grave e sob o uso de sedação contínua. A empresa informou que ainda investiga as circunstâncias do acidente e que o índice de acidentes em operações em Anápolis é 0. A Polícia Civil informou que o 3º Distrito Policial de Anápolis investiga o caso. E agora é hora de falar de esportes aqui no Jornal das 18h30. E quem traz as informações é o Bruno Buenos Aires. Boa noite, Bruno. O Ancelotti já fez sua pré-convocação da seleção. Parece que tem craque que ficou de fora, enquanto outros podem voltar, não é mesmo? Isso mesmo, Kleber. Boa noite a você e a todos que nos assistem. O italiano decidiu poupar Vini Júnior, que está suspenso. Já Rodrigo, Militão e Neymar estão de volta na lista. Carlo Ancelotti enviou para a FIFA no último fim de semana a pré-convocação da seleção brasileira para os clubes envolvidos, seguindo um protocolo da FIFA. E essa lista marca alguns retornos e ausência envolvendo o Real Madrid. O treinador italiano decidiu que Vini Júnior será poupado e que Rodrigo e Éder Militão voltam ao radar da seleção. Autor do gol que garantiu o Brasil na Copa do Mundo de 2026, na vitória por 1-0 sobre o Paraguai em junho, Vinícius recebeu o 2º cartão amarelo e está suspenso da partida contra o Chile no Maracanã. Então, a comissão técnica decidiu poupá-lo da partida contra a Bolívia na altitude de El Alto e ele não será convocado. Ancelotti decidiu que o tempo de descanso será mais benéfico para Vini. Por outro lado, Rodrigo e Éder Militão, que ficaram fora da convocação de junho por problemas distintos, estão na pré-lista e a tendência é que estejam disponíveis para enfrentar Chile e Bolívia. O zagueiro, recuperado da 2ª cirurgia de ligamento cruzado anterior no joelho, é homem de confiança do treinador e é sabido nos bastidores de que será um dos pilares defensivos da seleção até a Copa do Mundo. Já Rodrigo ficou fora da convocação de junho após conversa particular com Ancelotti, quando chegaram ao consenso de que não vivia seu melhor momento. Ainda tem futuro indefinido no Real Madrid, mas está em plena forma para jogar. Até mesmo diante da ausência de Vini, as chances do Raio retornar são grandes. Outro nome que deve retornar é o de Neymar. O nome do craque também apareceu na pré-lista do treinador italiano. Carlo Ancelotti divulgará a lista final de convocados na próxima segunda no Rio de Janeiro. A seleção se apresenta no dia 1º de setembro e encara o Chile no dia 4 no Maracanã. E a última rodada das eliminatórias acontece no dia 9, quando o Brasil visita a Bolívia em El Alto. Bruno, vamos falar agora de Campeonato Brasileiro, porque ontem o Santos sofreu uma derrota vergonhosa para o Vasco 6-0 e, claro, como já era de se esperar, teve demissão, não é, Bruno? Pois é, Kleber. O Kleber Xavier durou 4 meses no Peixe e, entre altos e baixos, essa goleada vexatória para o Vasco foi a gota d'água para o agora ex-treinador do Santos. Veja só. Jogando no Morumbi para mais de 54 mil torcedores, o Santos foi goleado para o Vasco por 6-0. O técnico Kleber Xavier, que já vinha balançando no cargo, foi demitido após o vexame do Peixe. Alguns nomes começam a surgir nos bastidores do clube. Um deles é o de Tite, que aumentou ainda mais após o Santos manter no cargo o auxiliar Matheus Bach, filho do ex-treinador da seleção. Entretanto, seu nome já foi descartado. O gaúcho não tem planos de retornar ao trabalho por agora. Outro nome cotado no alvinegro é o de Sampaoli. O argentino já treinou o Santos em 2019, onde foi vice-campeão brasileiro e gera discussão entre torcedores santistas. O nome de Vojvoda também foi ventilado na diretoria santista.
Porém, o presidente Marcelo Teixeira não teria se animado com a ideia do ex-técnico do Fortaleza treinando o Santos. O Peixe tem tarefa difícil no mercado e terá uma semana antes da próxima partida para buscar um novo comandante. O Santos volta a campo no próximo domingo para enfrentar o Bahia pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro em Salvador. Olha, e hoje ainda tem bola rolando, né, Bruno? Hoje temos o último jogo dessa 20ª rodada do Brasileirão. Mirassol e Cruzeiro jogam no interior de São Paulo e a partida vale muito para as duas equipes, não é mesmo? Pois é, o Mirassol está surpreendendo todo mundo e quer a vitória para colar na liderança. Já o Cruzeiro, que perdeu a vice-liderança para o Palmeiras, não pode nem pensar em derrota nessa noite. Mirassol e Cruzeiro vão fazer nessa noite a última partida da rodada 20. Rodada essa que marca o início do segundo turno do Brasileirão. E esse jogo está valendo muito para as duas equipes. Para o time paulista, uma vitória hoje coloca a equipe na 5ª posição, ultrapassando Botafogo e São Paulo e encostando de vez no pelotão de cima. Sendo a grande surpresa da competição, o Mirassol não perdeu no primeiro turno nenhum dos 4 jogos contra os grandes rivais de São Paulo, sendo 3 vitórias contra Santos, São Paulo e Corinthians e um empate com o Palmeiras em pleno Allianz Parque. Já o Cruzeiro chega ao interior de São Paulo pressionado a vencer, justamente após os ótimos resultados de Flamengo e Palmeiras, seus grandes rivais na liderança da tabela. Com a vitória, o Mengão abriu 6 pontos do Cruzeiro e o Verdão 2, tendo um jogo a menos que seus rivais. Como se a pressão já não fosse grande, o técnico da Raposa, Leonardo Jardim, não poderá contar com 7 jogadores que serão desfalques nesta noite. No primeiro turno, a vitória foi do Cruzeiro por 2-1, com direito a gol de Dudu, hoje grande rival da equipe, e até pênalti defendido por Cássio. Nesta noite, a partida acontece no estádio Campos Maia, casa do Mirassol, a partir das 20 horas. Então é isso, Kleber. Eu fico por aqui. Um abraço a você e a todos que nos assistem. Até mais. Muito obrigado pelas informações, Bruno, e até mais. Bom, isso aí, o Jornal das 18h30 fica por aqui. Eu agradeço demais a sua companhia, uma ótima noite e até amanhã.